Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 62, verso 6. É um versículo que vocês não conhecem. Salmos, capítulo 62, a partir do verso 6. Se até o final desse passeio turístico você gravar esse versículo, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Vamos treinar hoje. Salmo 62, verso 6 até o 8. 1, 2, 3 e... Só Ele... Espera. Ele quem? Só Ele quem? Vocês me permitem fazer a mudança aqui? Então, em vez de Ele, nós vamos ler Deus. Amém? 1, 2, 3 e... Só Deus é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Quem é o seu refúgio? Deus. Quem é o seu refúgio? Deus. Deus é o nosso refúgio. Podem se assentar. Obrigado por me acompanhar. Irmãos, nós ministramos em julho sobre as cidades refúgio. Quem se lembra dessa ministração? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a lei de Deus no que diz respeito àqueles que cometiam homicídio culposo. Deus estabeleceu em Canaã, na nova terra recém-possuída, 6 cidades refúgio para que o povo pudesse se refugiar, para que os assassinos culposos pudessem se refugiar. Nós vimos que Deus estabeleceu 6. E nós falamos muito brevemente sobre essas 6 cidades refúgio comuns do nosso tempo. E de julho para cá a gente vem adentrando, pregação após pregação, em cada uma dessas cidades. Conhecendo os bairros, conhecendo os refúgios no seu interior. A primeira delas, quem se lembra qual é? Me ajudem? Regressão. A primeira cidade, Regressão. Nós vimos lá a palavra de Paulo dizendo à igreja: cresçam em tudo. E nós vimos 3 bairros importantes dessa cidade. O crescimento fisiológico, é preciso cuidar do corpo. O crescimento mental e emocional, é preciso aprender a agir e reagir sabiamente. O crescimento espiritual, só cresce espiritualmente quem está disposto a cuidar de outras pessoas. Depois, na segunda cidade, quem lembra qual a segunda cidade? Escapismo. Vocês estão bom de memória, hein? O que é escapismo? Fugir da realidade sob artifício. E nós conhecemos 3 bairros. A bebida e os artifícios diversos. Lembram de Noé e a vinha? Depois nós conhecemos o bairro de Mamon, refúgio pelo dinheiro ou pela busca dele. Depois, o refúgio nas telas. A porneia, o refúgio no rolar infinito da rede social, ficar preso nisso, ou o refúgio na pornografia. Na última mensagem, quem se lembra qual cidade nós visitamos? Senhor, se o Senhor não ajudar a nossa memória, eu vou viver. Eu volto. A última, meus irmãos, nós falamos da zona de conforto e acomodação, vocês lembram? A cidade da zona de conforto e da acomodação. Quem está parado e acha que está parado, na realidade, no reino de Deus está o quê? Regredindo. Não existe o estado da inércia no reino espiritual. Se você está parado, você está andando para trás. E nós conhecemos 3 bairros também. O conformismo de massa. Já que ninguém está fazendo nada, eu também não vou fazer. Conhecemos o bairro da preguiça,
com um professor inusitado. Quem era o professor do bairro da preguiça? Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Vimos sobre iniciativa, planejamento e o deixar de dormir. E visitamos o bairro da paralisia do fracasso. Eu tentei tantas vezes que nesse momento, e falhei tantas, que nesse momento é melhor eu ficar onde eu estou. Não seguir adiante. E hoje, irmãos, nós vamos entrar no nosso ônibus turístico e vamos conhecer mais uma cidade. Quem se lembra qual a quarta cidade que nós mencionamos em julho, dentre as 6 cidades refúgio? Muito bom. Orgulho, auto-engano. Conforme nós vimos na passagem inicial em julho, trata-se daqueles que se refugiam fortemente nos seus próprios entendimentos. Não recebem nada além daquilo que já pré-conceberam como caminho certo. Estão refugiados no seu entendimento da vida, conforme aquilo que aprenderam de terceiros. São pessoas que se refugiam naquilo que entendem ser o certo. Meu pai me ensinou a tratar a esposa de um jeito específico. Aquilo se torna evidente e verdade absoluta na minha mente. Eu não aceito uma opinião diferente. Da forma que eu aprendi com os meus amigos. Quem aqui teve amigo e aprendeu a lidar socialmente na vida social com os seus amigos? Aprendeu a viver e vivenciar determinadas práticas com aquilo, e qualquer um que chega para falar que aquilo está errado, como é que a pessoa reage? Não. Você não sabe de nada. Quem sei sou, o certo sou. Gente que aprende muito comum hoje, na faculdade. A gente tem visto que as faculdades atuais viraram centros de ideologização. O que é que isso significa? A pessoa, você manda o seu filho para a faculdade, querendo que ele aprenda matemática, português, química, medicina. O que mais, gente? Direito. Física. Querendo que ele aprenda uma profissão específica. E quando chega lá, o menino, o jovem, é bombardeado com uma doutrinação ideológica. Ele é ensinado sobre algo. E aquilo se torna uma verdade absoluta. E se você fala que aquilo não é verdade, o que acontece? Rapaz, é foguete e bala e... As pessoas estão sendo ideologizadas, mas isso não diz respeito apenas à faculdade. Na realidade, a faculdade é uma vertente mais intensa de um ponto de vista social. Mas nós também somos ideologizados no nosso relacionamento de educação com os pais. Tem muitas coisas que o seu pai fazia que é contrário à verdade de Deus e que você considera certo, sabe por quê? Porque meu pai fazia. E quem chega em você e fala que está errado, para você vira seu inimigo mortal. Porque você está focado, refugiado no seu próprio entendimento. Formam-se ou criam-se fortalezas mentais intransponíveis. Irmão, o jeito de pensar com relação àquele determinado assunto, ele entra com tanta força, ele entra com tanta intensidade, que nada, nem ninguém é capaz de mudar o seu entendimento com relação àquilo. Isso se chama refúgio no meu entendimento. Eu estou morando, residindo naquilo que eu entendo da vida. Pobre daquele que tenta convencê-lo do contrário. Você já teve que lidar com gente assim? Vamos falar de uma coisa bem absurda. Mentir é errado? Irmão, mentir é errado. É errado? Quem te falou que é errado?
Quem te falou que é errado? Hã? A palavra de Deus falou que é errado? Você já teve que conversar com alguém que acredita que uma mentira de vez em quando faz bem? Quem já teve, gente? E o que acontece se você falar para a pessoa assim, mentira é mentira, e se você mentir, você vai para o inferno. Se você falar isso para a pessoa, o que ela vai fazer com você? Você quer ser o santo? Nossa, anjo! Não sabia que eu estava falando com um anjo. Acontece aquele. O que aconteceu, gente? O que aconteceu na mente da pessoa? Ela foi ensinada que uma mentira de vez em quando faz bem. Ela foi ideologizada que mentir não tem problema. Ela aprendeu, talvez com os pais, talvez com os amigos. E aquilo entrou na mente dela com tanta força, que agora ela reside nesse entendimento. Acha que é normal. E se você chega e fala que é errado, é como se você agredisse quem a pessoa é, e não aquilo que ela faz. Ela está residindo no seu entendimento. Não houve ninguém, vocês conhecem gente assim? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Não ouvem ninguém, não aceitam opinião contrária àquela que considera ser a certa. Meu jeito de andar é o certo, se você quer corrigir, é você que está errado. Meu jeito de falar é o certo, meu jeito de pensar é o certo. Minha visão de como eu tenho que tratar a minha esposa é o certo. A visão dela de como ela tem que tratar o marido é o certo. A minha visão com relação aos filhos é a certa. A minha relação com o dinheiro é a certa. Não importa o que eu te falo ou o que a palavra de Deus diz. O que importa é aquilo que eu entendo como certo. Não estão abertos a serem instruídos e ensinados. Nesse aspecto, a Bíblia chama isso de apoiar em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Olha o que Deus está dizendo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Gente, esse é um bom conselho. Confie no Senhor de todo o seu coração. O segundo é antagônico, contrário desse primeiro. Na segunda parte ele diz, e não faça o quê? Não faça o quê, irmãos? Não se apoie em quê? Quem tem as palavras de vida eterna? É você? Quem tem as palavras de vida eterna? Quem tem a chave dos céus? Quem tem a resposta certa? Quem tem a direção certa? Quem, irmãos? Eu não estou sentindo convicção. Você está achando que é você, né? Não. Quem tem a resposta certa? Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu posso mudar, se eles me permitem, mudar esse finalzinho aqui. Não se refugie no seu próprio entendimento. Não se baseie no seu próprio entendimento. Confiança em Deus e apoiar no seu próprio entendimento são antagônicos. Aqueles que se apoiam no seu próprio entendimento da vida não confiam no Senhor. Esther, coloca de novo, por favor, Provérbios 3, 5, para que nós entendamos bem efetivamente. Quem se apoia, olhem o texto, irmãos, e vê se eu estou falando heresia. Se eu estiver falando heresia, não é para você falar nada, é só para você deixar eu falar heresia mesmo. Estou brincando, pode me criticar. Vê se está errado o que eu estou dizendo. Quem se apoia no seu próprio entendimento não confia em Deus. Estou falando besteira? Não. Quem confia
ou se apoia no seu próprio entendimento da vida, não confia em Deus. Confiam apenas em si mesmos e na sua visão pessoal da vida ao seu redor. Estão refugiados no seu próprio entendimento. E aí, meus irmãos, começa aqui a minha luta. Porque você sabe, com relação à cidade do auto-engano, do orgulho, você sabe em quantos bairros tem nessa cidade? Hein, irmãos? Muitos. Muitos. Eu listei alguns. Falei, eu vou falar sobre todos. Mas eu pensei, nós vamos ficar até 2 da tarde. E os irmãos têm fome. Inclusive eu. Pensei, irmãos, em nós falarmos do bairro do orgulho, passarmos pelo bairro da teimosia, talvez no bairro do sofisma, o bairro da força da tradição, entre tantos outros. Mas hoje, eu vou falar de um único bairro. Um único. Vou dar um tiro só. De forma que ele seja capaz de abranger todos os outros, para que a gente veja de forma prática como é uma pessoa que se refugia no seu próprio entendimento. Como é que é uma pessoa que não aceita a direção externa, que acha que está certo e pronto. Hoje nós vamos dar um único tiro, vamos conhecer um único bairro. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vocês não querem conhecer essa cidade mais a fundo, não, irmãos? E nós vamos conhecer hoje o bairro da obstinação. O bairro da obstinação. Quem sabe o que é obstinação? Pode tentar, se você errar, não tem problema. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que jamais... Calma. Não aceita opinião externa, o que mais? Obstinada. Excessivamente persistente. Excessivamente persistente. O que mais? Cega. Toma sua opinião como verdade. Intransigente. Teimosa. Determinado. O que mais? Alguém quer tentar mais alguma coisa? Não? Vamos. Inacessível. Cabeça dura. Vamos ver no dicionário? O pai dos inteligentes. No dicionário Dício, obstinação é afeição excessiva às próprias convicções, ideias, pensamentos. Grande persistência para resolver algo ou alcançar algum objetivo. Ação que expressa persistência. Ação de se prender com empenho a alguma coisa. Teimosia. No Priberan, obstinação é ato ou estado de pessoa que se obstina. Eu acho tão engraçado quando o dicionário me dá essas... Ato ou estado de quem se obstina. Me ajudou muito. O que é obstinação? Aí você vai ver na frase. Ato de quem se obstina. Obrigado. Agora eu compreendi. Ato ou estado de quem repete ou mantém uma afirmação, uma ação ou um comportamento, sem desistir ou aceitar recusa. Teimoso. Qualidade de quem é firme ou constante numa ideia ou na procura de algo. Perseverança, pertinácia, teimosia, tenacidade. Por fim, no Priberan, apego excessivo ou obsessivo a uma ideia ou intenção, fixação. E por fim, nós temos o dicionário bíblico. O que é obstinação no dicionário bíblico? Teimosia. E só. No dicionário bíblico, obstinação é teimosia. É muito importante nós entendermos que socialmente a obstinação, ela pode ter uma vertente positiva. Quando você fala a pessoa é obstinada,
ela não pode ser só do ponto de vista negativo, né, gente? Às vezes ela é decidida, persistente, determinada. Do ponto de vista social e do dicionário, ela tem conotação positiva. Do ponto de vista bíblico, não. No ponto de vista bíblico, obstinação é teimosia. E ela não tem vertente de qualidade. Esse termo hebraico, que significa patsar, quer dizer ser insolente, demonstrar arrogância, presunção. Quando você ouvir a palavra obstinação na Bíblia, ela não é positiva, ela é negativa. A Bíblia usa o termo perseverança como positiva, mas obstinação nunca. Obstinação sempre vai ter uma vertente negativa de insolência, arrogância e presunção. Isaías capítulo 48, verso 4. Olha o que Deus diz a Israel. Porque eu sabia que você era obstinado, hebraico patsar, obstinado. Porque eu sabia, Deus dizendo a Israel, que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Nossa, que elogio maravilhoso, está chamando Israel de homem de ferro, né? Poderoso. O que é um pescoço de ferro, irmãos? Que não se curva. A Bíblia usa em outro termo, outros momentos, dura cerviz. Ou seja, é aquele que mantém o pescoço altivo, ele não é capaz de se curvar. Só que Deus ainda usa outro termo, testa de bronze. O que é um testa de bronze? Aquele que é cabeça dura. Está o significado de obstinado nesse texto. Aquele que tem o pescoço de ferro, que não se curva, e aquele que tem a testa de bronze, o cabeça dura. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Da próxima vez que você tiver que lidar, agora você sabe o termo certo. Como é que você tem que chamar a pessoa? Pescoço de ferro. Seu testa de bronze. Você é obstinado. Você não aceita nada. Você não recebe nada. O seu pescoço é de bronze e a sua... o seu pescoço é de ferro e a sua testa é de bronze. É assim que Deus definiu o termo obstinado na Bíblia. E você sabe onde o termo obstinado é conhecido de forma mais comum na palavra de Deus? O termo obstinação. Você sabe onde ele é mais explorado, conhecido, ministrado em todas as histórias bíblicas? Quem se lembra, vestibular para entrar no céu? Onde o termo obstinação foi usado de forma... Você não pode, bem. Onde o termo obstinação foi usado de forma mais intensa em toda a história bíblica? Rebeldia. Tem um evento específico, um ato de rebeldia muito forte, onde o termo obstinado foi usado. Quem se lembra? Torre de Babel é um ato de obstinação, mas não é nesse. Não. Vamos lá? Relembrar? 1 Samuel capítulo 15. É o nosso texto base, irmãos, podem abrir, por favor. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento, Samuel era o profeta que havia ungido o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Lamento haver constituído Saul como rei, Deus falando com o profeta, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. E Saul, ele se achou tão importante que ele levantou para quem o monumento, gente?
Ele fez uma estátua para ele mesmo. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, eu vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Esse aqui é o ponto importante, irmãos. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, sim, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o que, meus irmãos? A obstinação é como o quê? E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Só até aí. Tenso, irmãos. Tenso. Agora nós precisamos entender o contexto disso aqui. Saul havia acabado de vencer os amalequitas, irmãos. Esta era uma vitória grandiosa. Era um momento de celebração, de festa, de alegria. Neste momento, Saul não está tensionado pelo seu inimigo, ele não está pressionado pelos seus problemas, ele não está passando por dificuldade. Neste momento da conversa com Samuel, Saul está no momento de alegria e tranquilidade intensas. Só que a conversa, meus irmãos, ela descamba. Nesse momento festivo, Saul exterioriza o apoio no seu próprio entendimento. E pior do que isso, ele se mostra incapaz de ouvir. Saul não considerava que havia feito algo errado. Irmãos, vamos ver 1 Samuel 15:13. Vamos entender a cabeça, a testa de bronze. O que está escrito? Samuel encontrou Saul e este lhe disse: quem é este? Quem é este, irmão? Quem lhe disse quem? O este se refere ao último sujeito da frase anterior. Quem que vai dizer agora? Quando Samuel encontrou Saul, Saul disse a Samuel o quê? Pode colocar, Esther, no próximo. Que você seja bendito do Senhor. E o que Saul diz? Irmãos, se mente para profeta. Profeta se engana nessa realidade. Saul tentou mentir para Samuel. Profeta não se mente. Você sabe por que Saul disse: executei as palavras
do Senhor? Porque ele acreditava que tinha feito. Ele havia criado a concepção dentro da cabeça dele, que ele havia cumprido aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Na cabeça dele, no entendimento ideológico, naquilo que ele havia pré-concebido, ele tinha feito sim o que Deus tinha mandado. Mas aí vem Samuel e vai convencer Saul de que na realidade ele não fez. Espera aí, cabeçudo. Não, foi isso que ele falou, não. Espera aí, testa de bronze. Espera aí, pescoço de ferro. Você não executou o que Deus mandou você fazer. E o que Deus faz é levantar alguém para trazer a realidade dos fatos para Saul. E é muito importante a gente entender a dinâmica. No versículo 16, Esther, coloca na tela para mim, por favor. Essa dinâmica é importante, não está na Bíblia à toa. Diz assim: então Samuel disse a Saul, agora o profeta vai dizer ao rei, espere, eu vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Samuel avisou para Saul quem iria falar a partir de agora. Samuel não chegou e disse assim, eu quero te dar um conselho. Samuel vai declarar para ele, Deus falou comigo durante essa noite com relação a você, e a partir desse momento eu vou revelar a você o que Deus me disse. Está no texto, irmãos? Irmãos, está no texto isso? Aí você sabe o que Saul faz? Saul dá autoridade a Samuel para falar da parte de Deus. O que Saul responde a Samuel? Está no texto. Pode passar, Esther, por favor. Então, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu? Está aberta a estrutura. Irmãos, não é mais Samuel falando. Saul estava ciente de que não era Samuel falando. Saul deu autorização para que Samuel entregasse uma palavra de Deus a ele. Fale. E aí, Samuel entregou uma notícia nada agradável. Samuel entrega aquilo que Deus havia instruído ele durante a noite. E você sabe o que me assusta, irmãos? A forma como Saul responde. No verso 20, Esther, por favor, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Então Saul disse a Samuel, o que, irmãos? Espera aí, calma aí, espera aí. Samuel disse a Saul, eu vou trazer a você a mensagem da parte de Deus. Saul diz a Samuel, então fale o que Deus tem para me dizer. Samuel fala que ele fez tudo errado. Quando Samuel termina de falar, Saul diz para o que para Samuel? Pelo contrário. Irmão, você tem entendimento do que é isso aqui? Você sabe o que Saul está dizendo para Samuel? Que Deus estava mentindo. Que aquilo que Samuel havia acabado de entregar não era verdade. É muito importante nós entendermos a estrutura que foi formada ali para que a mensagem de Deus chegasse a Saul. Samuel avisou que ia trazer a mensagem de Deus, Saul autorizou ele entregar a mensagem de Deus, e depois que Samuel autoriza, Saul diz para Samuel, opa, isso aí que você está falando não é verdade, você e Deus estão mentindo. E ele continua no texto. Pelo contrário, vocês estão no texto aí? Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo de ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. O versículo 20, por favor, parte B. Irmãos, olha essa frase. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente
os amalequitas. Irmãos, você consegue entender o absurdo que é essa frase? Se ele trouxe o rei, ele destruiu totalmente os amalequitas? Meus irmãos, você consegue entender o tamanho da confusão mental que Saul estava submetido? Porque nessa frase, o trazer o rei e destruir totalmente, eles não se encaixam. Porque se o rei está vivo, não houve destruição total na própria. E na realidade, quando você fala com pessoa da testa de bronze, do pescoço de ferro, as próprias palavras dele mostram que ele está errado. Você já viu isso, irmãos? A própria justificativa, o próprio embasamento já mostra que não é aquilo, mas a pessoa não consegue enxergar, porque no fundo ela acha que ela está certa. Irmão, como pode estar certo ele ter destruído totalmente se o rei está vivo? E Deus está falando, você está errado. E ele, na obstinação, no apoio, apoiado no seu próprio entendimento, ele diz: quem está errado é Deus, eu estou certo. E é muito importante que nós entendamos duas estruturas relacionadas por Samuel quanto à postura de Saul. Coloca o versículo 22 para mim, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. É muito importante, deixa o versículo aberto para mim. 1 Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 22, parte B. Vocês estão comigo aí, irmãos? O obedecer é melhor do que sacrificar. No verso 23, ele vai estabelecer a diferença dessas duas situações. Ele diz que a rebelião é como pecado da feitiçaria. Aqui, irmãos, é a primeira condição que nós não vamos tratar hoje. A obediência e a rebeldia. Samuel está direcionando a Saul que o primeiro erro que ele cometeu foi que ele não obedeceu ao Senhor e se rebelou contra o Senhor. Esse é o primeiro ato. O segundo ato, versículo 22, parte B. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aí vem outra coisa, irmãos. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O ouvir quem? É outra coisa. Aqui é outra coisa. Ele não está mais falando só da rebelião. Aqui ele está falando de outro assunto. E na parte B do verso 23, ele vai trazer o que é isso. Primeiro ele fala da rebelião, verso 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a cultos do lar. Então nós temos obedecer ligado à rebelião e à feitiçaria. E em segundo ponto nós temos ouvir o Senhor e a obstinação. São duas coisas diferentes. Primeiro, a rebeldia por ter executado o contrário do que Deus havia dito. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez? Isso é a rebeldia. É o primeiro aspecto da pregação de Samuel, da admoestação de Samuel com relação a Saul. Você se rebelou porque não fez o que Deus mandou você fazer. Mas aí ele vai para o segundo nível. O segundo nível é a obstinação, a teimosia, além de se rebelar. Quando você é admoestado, advertido de que havia errado, você é obstinado em dizer do que está certo. São duas coisas diferentes. Não diz respeito ao ato de desobediência de Saul apenas, mas diz respeito também à obstinação de Saul em não receber a correção. E quando Deus vai dar o veredito, no verso 23, parte B, ele diz assim: por você ter rejeitado
a palavra do Senhor. Também ele o rejeitou como rei. Por que Deus rejeitou Saul como rei? Por que Deus rejeitou Saul como rei? Porque ele estava obstinado no seu coração. Você sabe por que Saul perdeu o trono? Não foi porque errou, irmão. Errar eu e você erra. Davi erra. Outros reis vão errar. Ele não perdeu o trono porque ele cometeu o ato da rebeldia. Ele perdeu o trono porque ele foi obstinado, mesmo quando o profeta de Deus esteve presente para corrigi-lo. A obstinação. A primeira estrutura da advertência, Saul carrega a desobediência. Já a segunda estrutura da advertência diz respeito ao ouvir a Deus. Considerar o que Deus tem a dizer, e uma vez que tenha sido revelada a sua palavra, não se voltar contra ela. A obstinação é um mal terrível. Irmãos, a obstinação é um mal terrível. Podendo ser comparado ao trágico pecado da idolatria. Meus irmãos, o Senhor se importa com a idolatria? E Deus traz a direção de que a obstinação, ela é tão grave quanto a idolatria. Conheço histórias e mais histórias de pessoas que se obstinaram em seus corações e ignoraram a instrução de Deus. E o resultado foi apenas dor e sofrimento. Quantas histórias preciosas foram alteradas pela incapacidade humana de ouvir a Deus e anuir o que Ele tem a dizer. Se nós formos mensurar a nossa história pessoal com Deus, você vai ver que a nossa quebrada de cara, a nossa dor, o nosso sofrimento, todas as fases dizem respeito à nossa incapacidade de ouvir aquilo que Deus está nos instruindo. A resistência à palavra de Deus derruba tronos. A resistência à palavra de Deus faz com que pessoas sejam rejeitadas da sua presença. Irmãos, e se eu fosse contar aqui as histórias que eu conheço? Pastor Daniel, às vezes eu vejo pessoas hoje sofrendo coisas terríveis, passando por situações difíceis. E aí eu lembro, irmãos, de quando ela foi instruída numa direção diferente. E eu penso, se ela ali tivesse ouvido aquilo que Deus havia instruído, a história de vida dela seria completamente diferente. Completamente diferente. Todos nós somos pecadores, estamos propensos a errar. Mas o que não pode faltar em nós é a capacidade de ouvir a correção que vem da parte do Senhor. Irmãos, isso é tragédia na sua vida. Se o seu pescoço se tornar de ferro e a sua testa se tornar de bronze, a tragédia na sua vida é anunciada. A obstinação é um pecado terrível. Pessoas que se perderam na visão de casamento. Quantas pessoas você já aconselhou, irmãos, do ponto de vista matrimonial, de que ela precisava agir de uma forma diferente daquela forma que ela vem agindo? E a pessoa dizia o quê? Eu estou certo. Cara, é do jeito que eu aprendi do meu pai. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sou o santo anjo do Senhor, zeloso e guardador. Tem gente, quem aqui já foi líder de casado sabe disso. Às vezes você vai falar com um casal, e quando você olha para, você está analisando a situação, e você olha para uma pessoa do casal, você olha para o marido e diz assim, meu irmão, você está errado. Parece que você está dando uma pancada nele. Como se ele tivesse sido agredido profundamente. Porque ele não considera que está errado. Quantas vezes você aconselhou pessoas e disse assim, você precisa parar de fazer isso. E a pessoa disse, não, eu não preciso parar de fazer isso, eu sei o jeito certo de fazer. Quantas pessoas você já fez isso, Tia Kelly? A pessoa obstinada,
Ela não aceita a direção. E ela fala, não, eu vou continuar fazendo com o meu cônjuge exatamente o que eu sempre fiz. E no final vira o quê? Dor, sofrimento e destruição. É porque Deus enviou alguém para trazer direção. E a pessoa foi obstinada no seu coração e não quis ouvir a direção que veio da parte de Deus. Isso gera dor, sofrimento e angústia. Quantas pessoas que se perderam dentro da igreja por uma visão ministerial diferente da que a igreja estabelece. Aqui nós devemos ter mais ou menos umas 70 pessoas. Talvez existam aqui 70 formas diferentes de se conduzir um ministério. Eu penso de um jeito, o pastor Daniel pensa de outro, o Valmir pensa de outro, o Tia Kelly pensa de outro. Só que tem gente que, além de pensar diferente, ela considera que o agir diferente por parte da liderança é uma afronta pessoal ao entendimento que ela tem de ministério. Então, se eu chego aqui e falo assim, olha, a partir de agora, o Davi tem quantos anos, Fábio? O Benício tem quanto? 8. Vai fazer 9. Ah, pastor, é muito errado a gente deixar uma criança de 8, 9 anos subir para ministrar o louvor. E tem gente, irmãos, que vai considerar que esse entendimento é absoluto, vai ter um entendimento específico com relação à condução ministerial, vai achar que não está certo, que não é certo. Podia falar aqui da ceia, mas não vou polemizar. Isso é muito errado. E já que esse ministério pensa dessa forma, eu vou sair desse ministério, porque eu vou participar de uma igreja onde só adulto participa do louvor. Você sabe o que é isso, irmãos? Testa de bronze. Talvez você tenha uma opinião diferente sobre a forma como o pastor Daniel conduz essa igreja, ou o pastor Irã conduz a igreja. Irmão, mas nós não nos estabelecemos na confiança em homens. A nossa confiança está no Senhor, em detrimento do nosso entendimento. Não é o que eu penso que é certo, é o que Deus estabelece como certo. Não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Quantas pessoas nós perdemos, pastor Daniel? Porque foram obstinadas no seu próprio entendimento. Lidar com dinheiro. Agora eu vou polemizar, que hoje eu estou polêmico. Irmãos, tem pessoas que, se eu fizer uma oferta alçada, vamos hoje fazer uma oferta específica para uma situação específica e começar a fazer isso de forma contínua. Tem pessoas que vão se escandalizar e tem gente que vai sair do ministério. Não, o jeito que você fala de dízimo é errado. O jeito que você fala de oferta é errado. Tem gente que considera dízimo e oferta e generosidade uma área da vida que ninguém toca. Não. Eu tenho um entendimento específico com relação ao meu dinheiro. Esse entendimento, quem estabelece sou eu. Se eu vou dar dízimo e oferta, quem vai dizer sou eu, irmão. O nosso entendimento, ele não tem valor diante daquilo que Deus estabelece. Ouça aquilo que Deus tem a dizer nessa área específica. Às vezes eu vou chegar aqui e falar, irmão, se você contrai dívida, você vira escravo. E tem gente que não vai voltar nunca mais nessa igreja, porque foi chamado de escravo. A Fernanda fica falando que eu preciso... como é que é, bem? Eu preciso melhorar as minhas pregações, porque está muito objetiva, direta. Muito bem. Se você contrai dívida, você é escravo do seu devedor. Tem gente que eu vou falar isso daqui, trazer essa mensagem, e tem gente que vai sair pela porta morrendo de raiva, mas não sou eu que estou trazendo a instrução, meu irmão. Deus continua trazendo direção à sua igreja, é Ele que fala. Até quando nós vamos rejeitar a palavra do Senhor?
Até quando nós vamos refugiar no nosso próprio entendimento? Tem gente que não concorda com dízimo e oferta. Você sabe o que está fazendo? Está morando no seu entendimento refugiado. Irmão, se liberte dessa cidade e deixa Deus te instruir com relação às suas finanças. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu lembro de um caso, há muitos anos atrás. Aconteceu um caso dentro dessa congregação, de um irmão que mentiu para outro irmão. É grave, irmãos. Irmãos, é grave. E a situação chegou até mim porque era muito... O irmão que havia recebido a mentira havia sentido muito emocionalmente. Se sentiu abalado profundamente por conta da mentira. Faz sentido. Ele foi enganado. E aí, nós chamamos ambos para conversar. E esse irmão que havia mentido foi em direção à pessoa para quem ele havia mentido. Ele se ajoelhou diante dela e pediu perdão por aquilo que ele havia feito. Reconheceu o seu erro, se arrependeu do que havia feito e na minha frente, ele se ajoelhou na frente dela e pediu perdão por ter mentido. Pronto, irmãos. O que o Senhor, a palavra de Deus, determina nesse caso? Se o irmão pediu perdão, ou se ele não pediu perdão, qual que é a obrigação? O termo obrigação não é muito legal. Mas qual que é a obrigação desse que recebeu a mentira com relação à afronta que ele sofreu com a mentira? Qual que é, irmãos? Por que vocês estão falando que é esse? Por que vocês estão falando que é isso? Por que vocês estão falando que ele devia perdoar? Oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos devedores. Não, como é que é, gente? Perdoa as nossas dívidas. A Bíblia fala que se você não perdoa o seu irmão, tampouco precisa de pedir perdão. A pessoa que fez o mal, ela precisa pedir perdão? Sim, ela precisa. Mas o perdão da pessoa que recebeu a afronta está condicionado ao perdão dela? Não. Eu perdoo antes, não precisava de ajoelhar, não precisava de pedir perdão. Só que aí depois desse ato, o irmão se levantou e falou assim: pastor, eu estou pronto a perdoar. Mas eu só perdoo se o senhor chamar esse irmão à frente e expor a mentira dele diante de toda a congregação. Aí eu disse: irmão, você não sabe o que é perdão. Você não sabe o que é perdoar. E mesmo que eu chame o irmão diante da congregação e faça a exigência que você está pedindo, você não vai perdoar, porque você não sabe o que é perdoar. E eu disse a ele: irmão, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar os seus pecados. E não existe coisa pior para uma pessoa do que ela viver longe de Deus sem o perdão pelos seus pecados. Você sabe o que o irmão disse? Eu não concordo. Eu não concordo. Pescoço de ferro, testa de bronze. Irmãos, e a alma desse irmão, pela falta de perdão, o que acontece, irmãos, com uma afronta não perdoada a médio e longo prazo? O que acontece com a pessoa? Amargura. Irmão, ele adoeceu. A alma adoeceu. E você sabe no final qual que é a justificativa que ele considera por que a alma dele adoeceu? Porque o pastor não expôs o irmão na frente do jeito que ele queria. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é testa de bronze, pescoço de ferro. Alguém que é incapaz de ouvir a direção de Deus. Não diz respeito ao que eu estou falando, diz respeito ao que Deus está determinando. Não existe coisa pior para um tratamento da parte de Deus do que a obstinação. Não ouvem ninguém, se tornam obstinados no seu próprio entendimento e com pescoço de ferro e testa de bronze fazem apenas
aquilo que querem fazer. O pastor Daniel usa uma frase: com crente ninguém pode. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Não, irmãos, nós não somos assim. Nós estamos aprendendo, né? Nós não vamos mais nos basear no nosso próprio entendimento. Sua experiência é valiosa. Sua experiência de vida é valiosa, irmão. Aquilo que você viveu até aqui é valioso, mas ela não é nada diante da preciosa instrução de Deus. Seus anos de estudo te custaram muito, mas eles não valem nada diante da revelação de Deus na sua vida. Sua tradição familiar é rica em ensinamento, mas ela não é nada diante do novo de Deus em você. Sei que você tem um jeito peculiar de pensar sobre as mais variadas áreas da sua vida. Mas se tem havido resistência ao que Deus tem te trazido, você está no caminho de morte e destruição. Sua obstinação não te trará nada além de dor e sofrimento. Por isso eu clamo a Deus que Ele nos traga a revelação do Espírito Santo. Se você tem resistido à instrução de Deus, se Deus tem falado continuamente com você e te trazido revelação, há um convite hoje de deixar a cidade do auto-engano. Deus deseja te instruir, e eu quero ser instruído pelo Senhor. Você também quer? Deus deseja nos instruir, meus irmãos. Eu não sei o caminho certo, eu não sei a decisão certa, eu não sei o que fazer, mas o Senhor tem todas as respostas e Ele quer te trazer instrução. Deus deseja te instruir. Deus deseja te trazer instrução, sendo lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Entretanto, isso só será possível se você estiver disposto a deixar esse refúgio e entregar o seu caminho ao Senhor. Abandonar a obstinação. Abandonar a obstinação. Para a gente encerrar o ato de Saul, porque no final Saul se convence, irmãos. Ele vai usar a frase sim: pequei contra o Senhor. Ele usa essa frase. Se você continuar lendo 1 Samuel, você vai entender isso. Mas ele não se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, verso 30, tem depois de toda a situação do convencimento de Saul com relação, convencimento de Saul com as palavras de Samuel, no verso 30 diz assim: então Saul diz, pequei. Isso é um reconhecimento, irmãos? Mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Irmãos, essas duas coisas não cabem na mesma frase. Pequei, me honre. Você sabe o que Saul está dizendo a Samuel? Volta comigo para que diante dos anciãos eu não passe vergonha de chegar sozinho, eu tenha a oportunidade de estar junto do profeta. Irmãos, isso é arrependimento. Quem se arrepende não busca honra. Na realidade, os arrependimentos da velha aliança envolviam pano de saco de cinza, que é a desonra absoluta. Quando Saul mostra que ele quer ser honrado num processo de arrependimento, isso quer dizer que ele não se arrependeu. Você sabe o que eu prefiro, irmãos? Eu prefiro o próximo rei. Porque o próximo rei também erra. Quem é o próximo rei? O próximo rei também vai cometer um ato de rebeldia contra Deus. Ele vai pecar contra a santidade de Deus. E da mesma forma, ele fez aquilo achando que estava certo. Aí ele comete o adultério. Vocês lembram do caso? Vê a mulher nua, comete o adultério. Aí o que ele faz com o esposo da mulher? Manda para a guerra na primeira linha de frente, porque ele quer que o esposo faça o quê com ele? Que ele morra. Quer que a mulher fique viúva para ele casar com ela. Irmãos, e ele acha que está certo. E aí a história se repete. Vem o profeta Natã, Samuel já havia morrido. Vem o profeta Natã e ele vai falar com Davi. E aí ele abre a visão de Davi. Só que Davi não tinha pescoço de ferro nem testa de bronze.
Davi estava pronto. E quando Davi reconhece e recebe a instrução, aquilo é instrução, irmãos. Natan está dando uma direção para Davi. Você está fazendo algo errado. Quando Davi recebe essa instrução do profeta, automaticamente, imediatamente ou instantaneamente, sem querer se justificar, sem querer convencer o profeta, sem querer seguir adiante com o seu pecado, ele só diz ao profeta: pequei contra o Senhor. E tem um salmo lindo que nós cantamos em muitas canções. Abra na sua Bíblia, por favor, o Salmo 51. Eu já estou quase encerrando. Salmo 51. Por favor, tem um título aí na sua Bíblia com relação a esse texto. O que diz respeito a esse salmo? Confissão e arrependimento. Nas letrinhas de baixo, irmãos, o que está escrito aí? Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Irmãos, esse salmo foi escrito depois que Davi recebeu a revelação de que ele havia pecado contra o Senhor pelo profeta Natan. Aqui é o estado da alma dele, depois de receber a notícia, a instrução da parte do Senhor. Eu podia ler o salmo inteiro, mas eu vou ler só o versículo 16 e o versículo 17. Salmos capítulo 51, versículo 16 e versículo 17. Olha a diferença de visão, irmãos, com relação a Saul. Davi diz a Deus: pois não te agradas de sacrifício. Saul queria o que, irmãos? Queria sacrificar o melhor, não era? Havia feito errado e queria sacrificar o melhor. O Senhor não se agrada de sacrifícios. Do contrário, eu, Davi, eu os ofereceria ao Senhor. O Senhor não tem prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o que, irmãos? O espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Uma das bases principais do quebrantamento de coração, meus irmãos, é a renúncia de si mesmo. Ou, em outras palavras, a negação de si mesmo. Quem tem o coração endurecido não ouve ninguém. Quem tem o coração quebrantado ouve o Senhor. Quem tem o coração quebrantado ouve o Senhor. Aquele que quebranta o seu coração se abre para ser instruído da parte de Deus. Por isso eu quero te convidar, se você habita hoje nesse bairro chamado Auto-Engano, Orgulho, eu quero te incentivar para que você seja ensinável, de coração quebrantado e contrito. Irmãos, que o nosso pescoço não seja de ferro e que a nossa testa não seja de bronze. Os caminhos do Senhor serão sempre mais altos que os nossos. Sempre. Sempre, irmãos. Os caminhos do Senhor serão sempre mais altos que os nossos. Por isso eu quero te convidar a se curvar diante desse caminho hoje. Quero te convidar a se curvar diante desse caminho hoje. Se você tem resistido à instrução do Senhor, se o Senhor tem falado com você, e você está apoiado no seu próprio entendimento, o convite do Senhor para você hoje é que você abandone esse pescoço de ferro, essa testa de bronze, e derrame o seu coração diante da presença dEle. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.